Fala pessoal, tudo bom? Minha gente, esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar, tanto falando da parte conceitual quanto também resolvendo alguns exercícios. A ideia sempre vai ser trazer de uma forma sucinta um conhecimento conceitual, a gente resolver alguns exercícios para que isso fique guardado na nossa cabeça e com isso a gente ir avançando no nosso estudo, tá bom? Então, vê lá. A aula de hoje é para a gente falar sobre soma e subtração vetorial. Então fica ligado aí em todas as informações que eu vou te falar. Você vai ver que é um tema bem legal, um tema tranquilo de entender qual é a lógica do negócio aqui, tá certo? Entender qual é a habilidade que eu preciso saber para poder me dar bem nesse tema. Primeiro, pessoal, entender que vetor é um elemento da geometria, um elemento da matemática. Claro que ele auxilia muito o mundo da física. Por quê? Porque existem grandezas físicas que elas precisam, para a gente conhecê-la totalmente, de módulo, direção e sentido. O que é que significa isso? Um módulo é o valor. Então, quando você chega assim, vou dar um exemplo. Quando você me diz que uma força é de 20 newtons, o 20 é o módulo, o newton é a unidade de medida. Beleza? Então, por exemplo, existem outras unidades para medir a força, por exemplo, o Dina. Mas a gente não vai entrar nessa conversa aqui agora, tá bom? Então, 20 é o módulo, newton é a unidade de medida. Só que se você chegar para uma pessoa e disser assim, olha, aplica uma força de 20 newtons, ela vai perguntar, obviamente, se essa força deve ser aplicada para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, na diagonal. Então isso quer dizer que a força é um exemplo de grandeza que a gente chama de vetorial, porque não basta dizer o módulo dela nem a sua unidade. A gente tem que dizer o módulo, tem que dizer a unidade, mas também temos que falar da sua direção e do seu sentido. Outras grandezas que também têm essa característica são a velocidade, é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial, pessoal, a gente representa com uma setinha em cima, tá bom? Não quer dizer, por exemplo, que a velocidade é para a direita. Eu poderia ter o vetor velocidade apontando assim, olha, na diagonal. O que a gente está falando é apenas uma representação, que o vetor velocidade, por isso que tem uma setinha em cima, tá? É uma grandeza vetorial, beleza? Outra grandeza física vetorial é a aceleração. Outra grandeza física vetorial é a quantidade de movimento. Diego, eu nunca ouvi falar de quantidade de movimento. Não se preocupe, isso não é o nosso objetivo dessa aula, falar dessas grandezas físicas. Apenas dizer que essas grandezas físicas, como exemplo, são grandezas vetoriais. A força, como eu já falei, já existem grandezas físicas que não precisam de orientação, não precisam de direção e sentido. Aí a gente chama essas grandezas físicas de grandezas escalares, mas não é também objetivo do nosso estudo aqui, tá bom? O objetivo do nosso estudo também nem é falar das grandezas físicas, mas sim da soma e da subtração de vetores, beleza? E aí você vai ver, pessoal, e eu fiz questão de colocar exemplos com relação a isso, que mesmo que você não soubesse, por exemplo, oficialmente o que é a força, oficialmente o que é a aceleração, oficialmente o que é a quantidade de movimento, mesmo que você ainda não saiba o que é isso, vamos dizer, oficialmente, quando eu digo isso, é assim, você não estudou esse tema, você vai ver que o importante é entender como é que se dá a soma e a subtração vetorial para essas grandezas. Então fica tranquilo que eu vou te explicar bem direitinho o que é que significa, tá bom? Então vamos começar com a soma de vetores. Então, pessoal, veja, a gente soma vetores da seguinte forma. Aliás, deixa eu começar dizendo para vocês uma coisa bem legal. Somar vetor e subtrair vetor não é fazer conta, tá, gente? Não é número. Você vai ver que, na verdade, eu não vou trabalhar com nenhum número nessa aula. Somar vetor e subtrair vetor é apenas um desenho, é apenas uma representação. Se você não entendeu o que eu disse, fica tranquilo que vai ficar muito claro nessa aula. Então vamos começar aí falando, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então vamos aumentar aqui para poder falar primeiramente da soma de vetores. Então vamos começar com a soma. Então, pessoal, imaginemos que nós tivéssemos dois vetores aí, um vetor A e um vetor B. Então, lembrando que a gente representa da seguinte forma, né? Então, tá aí um vetor A, como é que a gente representa mesmo? A gente bota a letrinha com a setinha em cima, sempre a setinha apontando para a direita. Não quer dizer que o vetor A aponta para a direita, tá? Ele pode apontar para qualquer lado, beleza? Mas é essa a representação que a gente faz. E digamos que você tivesse outro vetor, que é o vetor B. Então, imaginemos que o vetor B está assim, olha, tá? E aqui eu vou dizer que esse daqui é o vetor B, beleza? Agora a pergunta que não quer calar.
como é que a gente soma esses dois vetores? Então, mais uma vez, somar vetor não é conta, somar vetor é um desenho, é uma representação. Então, a representação se dá com critério. Qual é o critério que nós usamos para somar esses dois vetores? O critério é assim, pessoal. Pessoal, essa parte aqui do vetor, a gente chama de extremidade, que é a parte onde está a setinha, certo? É a extremidade. Extremidade. E o início do vetor a gente chama de origem. Origem. Então, sempre a setinha é a extremidade, sempre o início do vetor é a origem. Então, como é que a gente soma dois vetores? A gente soma dois vetores sempre pegando na extremidade de um vetor e colocando a origem do outro vetor. Então, mais uma vez, a gente soma dois vetores, a propriedade soma, o desenho, o critério se dá pegando a extremidade de um vetor, pegando na extremidade de um vetor e colocando a origem de outro vetor. Então, por exemplo, se eu quiser somar A com B, olha o que é que a gente faz. Olha que simples. Eu pego aqui o vetor A, beleza? Do jeito que ele está, eu mantenho ele. E lá na extremidade de A, eu coloco a origem do vetor B. Só isso. Então, eu acabei de praticar a soma vetorial. Olha que massa. Então, a soma de vetor é só isso, pessoal. Se você achava que tinha que fazer alguma conta, e é normal que o estudante ache isso, por quê? Porque a gente fica muito preso a isso, né? A ideia da conta. Mas veja, na aula de hoje, mais uma vez, não tem números. A aula de hoje é só mesmo te mostrar essa propriedade. Então, você acabou de fazer o que nós queríamos nessa aula, que é A mais B. Olha lá que legal. A mais B. Beleza? Mas, Diego, é só isso mesmo? É só isso mesmo. Não precisa você ficar com medo, não. É só na extremidade de um ligar a origem do outro. Beleza? Agora, veja só. Assim como quando a gente soma números... Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu dissesse assim, olha, 3 mais 4, isso aqui é igual a um outro número, né? Então, quando você pega um número, soma com outro, gera um novo número. Então, 3 mais 4 gera um outro número, que é o número 7. Da mesma forma, quando você soma 2 vetores, 3 vetores, 4 vetores e por aí vai, não importa a quantidade que tenha, sempre que eu quiser somar, é na extremidade de um, colocar a origem do outro, tá bom? Então, sempre que eu somo vetores, isso também gera um novo vetor, que é o vetor soma. Vamos chamar então esse vetor soma, olha lá, deixa eu colocar aqui. Esse vetor soma eu vou chamar de vetor S, tá bom? O vetor S é o quê? É o vetor que vai representar a soma desses dois vetores, lembrando que poderia ter quantos vetores eu quisesse. 3, 4, 10, não importa, tá certo, pessoal? Então, veja, como é que eu faço para representar agora o vetor soma de A mais B? Também tem critério. Qual é o critério? É simples. Basta você pegar e ligar um vetor da origem do primeiro até a extremidade do último. Então, repetindo, basta você pegar da origem do primeiro vetor, que no caso é o vetor A. Eu não comecei fazendo A mais B. Então, lá da extremidade do vetor A, olha lá da extremidade do vetor A, deixa eu colocar de outra cor aqui, pronto, esse roxinho aqui. Lá da origem, perdão, do vetor A, eu vou ligar um vetor até a extremidade do vetor B. Pronto, gente. Isso aqui é o vetor que a gente chama de vetor soma. O vetor S é o resultado de A mais B. Então, A mais B igual a S, ou se preferir, S é igual a A mais B. Pronto, pessoal. É só isso que é a soma de vetor. Então, se você estava aí preocupado, pensando que ia ter que fazer conta, claro que tem conta, mas não será mostrado nesse vídeo aqui, tá certo? Nesse vídeo eu quero só te mostrar a propriedade soma de vetor, a propriedade subtração de vetor. Por isso que ele vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, tá bom? Já está aí com quase 10 minutos, mas a ideia é ser um pouquinho mais prático. Então, somar vetor na extremidade de um, coloca a origem do outro. Então, se na extremidade de A eu coloquei a origem de B, o que nós temos é A mais B. Mas, Diego, eu poderia ter feito o contrário? Eu poderia ter pego na extremidade de B, colocado a origem de A? Vamos ver o que é que vai dar se eu pegar na extremidade de B e colocar a origem de A, tá bom? Então, ó, o bom de tecnologia é isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, essa imagem e vou só duplicar ela aqui, tá certo? Vou colocar ela aqui só para a gente poder pensar num detalhe. Vou duplicar de novo. Mas para quê? Para você ver uma coisa interessante. Então, a minha pergunta foi,
Do jeito que o desenho está aqui, deixa eu sair aqui da frente, do jeito que esse desenho aqui está aparecendo, esse primeiro, o que é que nós temos? Nós temos A mais B, não é assim, gente? Nós temos S igual a A mais B, beleza? Agora pergunta, e se eu fizesse o contrário? E se na extremidade de B eu colocasse o vetor A? Bem, iria mudar o quê? Que ao invés de você ter A mais B, agora você passaria a ter B mais A. Então, o que é que seria, então, B mais A? Seria fazer isso aqui, ó. Vou desmanchar a figura. Então, vou pegar aqui na extremidade de B, vou desmanchar a figura. Deixa eu tirar B daqui, dar uma ajeitadinha. Deixa eu botar aqui mesmo, aqui em cima. E vou ligar na extremidade de B a origem do vetor A. Fica tranquilo que eu vou ajeitar aqui para ficar bem bonitinho, tá certo? Daqui um pouco eu dou uma ajeitada. Então, ó, o que nós temos aqui agora é o que eu queria, B mais A, tranquilo? Só que olha que incrível, pessoal. Quando eu faço B mais A, deixa eu botar isso aqui mais para cima. Depois eu ajeito tudinho, tá certo? Quando eu faço B mais A, olha que incrível, olha que legal. Observem que B mais A gerou um vetor que é absolutamente igual ao antigo vetor A mais B. E, Diego, não entendi. Não entendeu não o que eu falei? Então, deixa eu te mostrar o que foi que eu disse. Deixa eu te explicar o que foi que eu falei. Pessoal, olha só que legal. Se eu pegar isso aqui, ó, e colocar aqui em cima, observa que o vetor S da primeira situação é exatamente igual ao vetor S da segunda situação. Isso quer dizer que, então, para a soma de vetor, existe uma propriedade que também ocorre para a soma de números, que é o que chamamos de comutatividade. Para você que não está lembrado o que é que significa comutatividade, eu tenho certeza que se eu começar uma frase aqui, aí em casa você vai terminá-la, que é assim, ó, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, isso quer dizer que tanto faz você somar A mais B, quanto você somar B com A, o resultado final dá absolutamente igual. Então, se você for fazer uma questão em que uma questão mostra, por exemplo, dois vetores e diz assim, determine o vetor soma A mais B. Pessoal, bem tranquilo. Se ele pedir para determinar o vetor soma A mais B, é a mesma coisa que pedir para determinar o vetor soma B mais A. Afinal de contas, a soma ela é comutativa. A ordem dos fatores não altera o resultado. Ok, pessoal? Então, A mais B, vou até anotar isso aqui para você ver. A mais B é absolutamente igual a B mais A. Beleza? Então, fica aí tranquilo com relação a isso. E aí, olha, eu já vou te mostrar agora, então, para a gente poder ter aquela sensação de que as coisas estão funcionando, já vou te mostrar, então, uma questãozinha aí para você poder... Aliás, vamos fazer duas, para você perceber que você está entendendo, então, o tema. Então, fazendo aqui uma rápida análise do que foi falado, somar vetor é apenas uma representação, é apenas um desenho. É sempre na extremidade de um vetor colocar a origem do outro vetor. E, gente, não importa a quantidade de vetor. Deixa eu sair aqui, deixa eu diminuir aqui para você se preocupar mais em ver o que está escrito aí. Não importa a quantidade de vetores, tá? Podia ter 3, 4, 10 mil, não importa. Beleza? A maioria das questões envolve 2, 3 vetores, mas você já sabe que somar vetor, o que é que significa? Na extremidade de um, ligar a origem do outro. E como é que a gente representa o vetor soma, o resultado dessa soma, ligando sempre da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Beleza? Existe uma outra forma de representar o vetor soma também, que eu vou te apresentar, que se chama regra do paralelogramo. Mas, para você ver que você não precisaria dessa regra, vamos resolver dois probleminhas aí? Então, olha o primeiro probleminha aí, bem legal. O primeiro probleminha diz assim. Então, deixa eu sair mais uma vez aqui da frente, para você poder fazer a leitura. Então, a primeira questão diz assim. Dados os vetores, e aí faltou aqui, olha, os vetores, né? No caso aí deve ser os vetores A e B, né? Que é o que está aparecendo aí. Então, deixa eu anotar aqui para vocês. Então, dados os vetores A... Gente, lembrando que bota uma setinha em cima, tá? Diego, tem algum problema se eu só botar a letrinha? Parece uma frescura, mas tem. Quando a gente só tem a letrinha, a gente está falando do módulo do vetor, do número, do quanto vale esse vetor, que não é o objetivo da aula de hoje, lembrem-se disso.
A gente só está discutindo sobre a direção e o sentido do vetor, a soma de vetores. Beleza? Então, por enquanto, não tem conta. Por enquanto é só desenho. Beleza? Então, parece uma bobagem, mas a gente tem que botar uma setinha em cima para indicar que estamos falando de um vetor, de uma grandeza vetorial. Dados vetores A e B, a melhor representação para o vetor A mais B é... Então, olha só. Se você não entendeu, ele está te mostrando aí o vetor A, ele está te mostrando aí o vetor A, que está na diagonal para baixo, e o vetor B, que está na diagonal para cima. O que ele quer saber é, entre essas alternativas A, B, C, D e E, qual delas é o vetor que representa o vetor soma. Então, só uma delas, obviamente, representa a resposta. Só uma delas é o vetor soma. Mas qual delas é? Então, pessoal, veja, se você entendeu o que eu falei logo no início, você vai tirar de letra essa questão. Então, vamos comigo aí, rapidinho. Então, olha, vamos pegar aqui e representar o vetor A. Então, vou botar aqui de vermelho, tá, o vetor A. Deixa eu dar uma aumentadinha nele, na grossura dele. Então, tá aqui o vetor A, vou deixar do jeito que ele é aqui, certo? E aí eu vou botar ele aqui embaixo para ficar fácil de você visualizar. Da mesma forma, eu vou botar o vetor B aqui, ó, exatamente aqui em cima, igual ao vetor B que está na figura. Beleza? Vou tirar ele daqui e vou botar aqui. Então, pessoal, como é que a gente faz para somar os vetores A e B? Você já sabe. Basta na origem de um colocar, basta na extremidade de um colocar a origem do outro. Então, basta fazer isso aqui, ó. Pronto, acabou-se. Então, o que você acabou de fazer foi A mais B. A mais B. E como é que faz para representar o vetor soma? O vetor soma, como é que a gente representa mesmo? Qual é o critério? A gente sempre representa o vetor soma ligando da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Então, ó, saindo da origem de A, ligando até a extremidade do vetor B. Então, está aí o vetor soma e com isso a gente atinge a resposta, né? A gente chega que a resposta, então, é a letra D. Beleza? Então, ó, que questão tranquila, né, pessoal? Você entendeu todos os detalhes da questão, porque veja que realmente, se você achou fácil, a primeira coisa que eu digo sempre é valorize seu conhecimento. Não é fácil, não. Fácil porque você entendeu. Essa é a primeira coisa. Segunda, é porque você realmente conseguiu aí absorver a informação, conseguiu absorver essa habilidade para resolver esse problema. Só vou fazer uma coisa, você já sabe que não mudaria a resposta, mas vale a pena eu comentar, que se ao invés de eu fazer A mais B, que foi o que a questão pediu, eu fizesse B mais A, na verdade, não mudaria em nada. Vamos de propósito aqui fazer B mais A? Então, ó, basta na extremidade de B colocar a origem de A. Ó. O que eu tenho é B mais A. Observa, pessoal, que o resultado, ó, ligando a origem de B até a extremidade de A, o resultado é absolutamente igual. Olha. Se eu colocar um desenho sobre o outro, olha, vou fazer isso para vocês verem. Tá vendo que o vetor S tem o mesmo tamanho? Então, isso quer dizer que tanto faz. Você tem A mais B ou B mais A. Como é que a gente fala a mesma frase? A ordem dos fatores não altera o resultado, com mutatividade. Beleza? Então, essa primeira questão aí foi bem de boa, né? Então, vamos para a segunda questão. É aquela história. Perde tempo não. Vamos embora. Nossa ideia aqui é ser bastante prático, tá certo? Pessoal, veja. Essa é uma questão que fala sobre força resultante. Aí você pode me dizer, mas Diego, eu ainda não estudei força resultante. Poxa, eu não vou conseguir resolver esse problema. Mas essa é a habilidade que eu quero que você entenda. Para você resolver esse problema, a única coisa que você precisa saber é que a força resultante, lá quando a gente estuda as leis de Newton, para ser mais exato, a segunda lei de Newton, é que a força resultante, deixa eu anotar aqui, olha, nada mais é, pessoal, do que uma soma de vetores. Ah, tá, então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se uma questão falar de força resultante, basta somar vetores, é isso. Basta na extremidade de um vetor colocar a origem de outro vetor. Pode ter 2 forças, 3 forças, 4 forças, 1000 forças, não importa. Mas eu entendo que força resultante é uma soma de vetores. Sacou, pessoal? Então, mesmo que você ainda não tenha estudado esse tema, você é capaz de tranquilamente resolver essa questão. Então, vamos lá, ler a questão para resolver e dizer qual é a resposta, tá bom? Então, a questão diz assim, uma questão da PUC. Numa competição de arco e flecha, o que faz a flecha atingir altas velocidades é a ação da força resultante, R, obtida por meio
da soma vetorial entre F1 e F2, exercida pelo fio impulsor. Olha que legal. Esse tipo de questão eu realmente acho um barato, que é quando uma questão ela tá querendo te informar coisas. Então, eu repito, mesmo que você não soubesse o que é a força resultante, observe que a questão diz que o vetor R, que é o vetor resultante, ele é a soma vetorial, olha que legal. Então, na extremidade de um, tu liga a origem do outro, entre os vetores F1 e F2. Beleza, pessoal? Então, agora a questão ficou super de boa. Então, ele pergunta, a figura que melhor representa a resultante, ou seja, o que é que ele quer saber? A figura que melhor representa a soma vetorial. Qual é a figura que melhor representa a soma de vetores? Então, a questão é igual a outra que a gente fez. Só que ao invés de falar de vetor seco, assim, só os vetores A e B, aqui ele está falando de forças. Então, isso deixa o assunto bem legal, que você agora já entendeu a lógica do negócio aí. Então, ó, sem perder tempo, tá aqui o vetor F1, olha lá na figura. O vetor F1, deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. O vetor F1 está exatamente aqui assim, olha, tá vendo aí? Estou colocando em cima para você visualizar. Então, deixa eu agora separar e colocar aqui do lado. Beleza? E o vetor F2, que está assim, olha. Vou botar aqui, ó. Você está visualizando o vetor F2, beleza? Então, deixa eu sair do meio para a gente poder chegar na resposta. Provavelmente aí em casa você já entendeu o que é que vai acontecer. Então, está aqui o vetor F1, está aqui o vetor F2. Então, ó, só para anotar, na extremidade de F1, coloquei a origem de F2. Então, o que nós temos é F1 mais F2. É só o desenho, gente. É só a representação vetorial. Não tem conta. E aí, como é que a gente faz para determinar o vetor resultante? O vetor resultante, agora, a gente liga da origem do primeiro até a extremidade do último vetor. Então, seria assim. Beleza? Então, esse daí é o vetor que a questão chamou de vetor R. Então, a resposta é a alternativa da letra B. Beleza? Então, olha, bem de boa. E para a gente finalizar, e aí eu vou voltar nas questões só para poder você ver que essa outra regra também te ajuda, tá? Em um outro vídeo eu vou falar da subtração vetorial, mas já de cara, mesma coisa, não é conta, é um desenho. Só que aí tem um critériozinho só que a gente vai ter que se ligar. Mas vai ser no outro vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo. Então, pessoal, a última coisa que eu quero te mostrar, e aí deixa eu botar então uma página aqui para poder ficar bem claro, é o que nós chamamos de regra do paralelogramo. Então se liga, vê como é tranquila essa tal de regra do paralelogramo. Então, regra do paralelogramo. Paralelogramo. Então, minha gente, o negócio é o seguinte. Então, deixa eu sair aqui do meio para você poder visualizar legal, beleza? Então, veja, o que é a regra do paralelogramo? Às vezes parece um trava-língua. O que eu acabei de te mostrar também tem um nomezinho. A gente chama de regra do polígono fechado, tá? Precisa saber o nome dessa regra? Bem, é uma informação a mais. O que você precisa saber é o critério, é a habilidade que você precisa ter para poder se dar bem, tá bom? Mas a regra do paralelogramo é uma forma de você representar o vetor soma sem ter que ligar na extremidade de um a origem do outro. Diego, como é a história aí? Então é assim, ó. Vê como é de boa. A ideia é a seguinte. A ideia é que tu vai pegar, imagine dois vetores A e B também. Então, deixa eu botar aqui dois vetores A e B. Então, imagina um vetor A assim, imagina um vetor B assim, certo? Dessa maneira. Então, como foi que eu acabei de te ensinar que você soma esses dois vetores? Eu acabei de dizer para vocês que basta, na extremidade de um, ligar a origem do outro, não é? Então, bastaria você chegar aqui, olha, na extremidade de A, ligar a origem de B, e aí está aí representado A mais B. E como é que a gente faz para representar o vetor soma? O vetor soma a gente liga da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Não é assim? Então seria da origem de A até, pessoal, a extremidade de B. Então estaria aí o vetor S, o vetor soma, tá bom? Deixa eu só dar uma ampliadinha em B, só para ficar bem bonitinho e você também achar aí a figura bonitinha, ficar bem na horizontal assim, tá bom? Beleza? Então, olha, isso aí não é nenhuma novidade, mas como eu disse, o que eu quero te mostrar é o que chamamos de regra do paralelogramo. Eu vou deixar esse desenho aqui em stand-by, vou deixar ele aqui paradinho, só para você ver que o resultado é absolutamente igual. Ou seja,
A regra do paralelogramo é mais uma técnica. Então você pode usá-la ou pode não usá-la. Depende de você, você que escolhe, tá bom, pessoal? Então a regra do paralelogramo é assim. Então tu pega lá o vetor A e ao invés de, na extremidade do vetor A, tu ligar a origem do vetor B, tu faz assim, ó. Na origem do vetor A, deixa eu sair aqui do meio. Na origem do vetor A, você vai ligar a origem do vetor B. Diego, então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que ao invés de ligar a extremidade com origem, eu ligo origem com origem, é? É, só isso. Só isso. E isso vai gerar o mesmo resultado. Tá? Agora, por que o nome é regra do paralelogramo? Porque o que a gente faz é o seguinte. O que a gente faz é, lá da extremidade de A, tu vai ligar uma linha pontilhada paralela ao vetor B. Ih, Diego, tá complicando, já não estou gostando desse negócio. Fica tranquilo, vou te explicar o que é que significa isso. Ó, lá da extremidade de A, tu vai ligar uma linha pontilhada paralela ao vetor B. E da mesma forma, lá da extremidade do vetor B, tu vai ligar uma linha pontilhada paralela ao vetor A. Então, se você está dizendo assim, vixe, não estou gostando desse negócio, estou preferindo a regra que você mostrou, a primeira. Como é mesmo o nome, Diego, da primeira regra? Chama-se regra do polígono fechado, tá bom? Diego, gostei mais dessa primeira regra. Gente, mas essa regra do paralelogramo também é de boa. Fica parecendo complexo porque você está tendo que fazer isso. Mas, na verdade, deixa eu te explicar o que é que significa isso aí. O que significa isso aí é como se você tivesse, ó, se liga agora para tu entender. Essa linha pontilhada é como se, na verdade, é como se fosse o vetor B aqui, ó. Vê se tu tá entendendo a lógica. Ah, então a linha pontilhada é como se fosse B? Exatamente, a linha pontilhada é como se fosse B. Da mesma forma, a linha pontilhada paralela a A é como se fosse o vetor A aqui, ó. E aí tu sabe que A mais B ou B mais A não faz diferença, né? Gera o mesmo resultado. Não é assim, gente? Só que qual é a sacada dessa técnica? É que você, ao invés de ligar a extremidade com origem, você está ligando origem com origem. Beleza? E agora o que é que você faz? Você agora, para representar o vetor resultante, você liga da origem do primeiro vetor, da interseção das origens até a interseção das linhas pontilhadas. Se você não entendeu o que eu falei foi isso aqui, ó. Da interseção das origens até a interseção das linhas pontilhadas. Então está aí o vetor soma, está aí o vetor S. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, ó. O vetor soma está aqui, ó. Beleza? Deixa eu só colocar o vetor A, que deu uma bugada aqui e saiu. Beleza, gente? Então tá aí a regra do paralelogramo, ó. Parece complexo, mas nem é, pessoal. Ao invés de você ligar a extremidade com a origem, liga a origem com a origem, beleza? E aí da interseção das origens até a interseção das linhas pontilhadas você liga. Mas o mais legal é isso aqui, ó. O mais legal é isso aqui. Agora você vai entender porque eu deixei esse desenho em stand-by. Deixa eu colocar ele aqui em cima para você ver, ó. Observa que o vetor S gerou o mesmíssimo resultado. Então, pessoal, quer dizer que essa regra, chamada de regra do paralelogramo, então deixa eu botar aqui em cima para você ver. Claro que ela tem que gerar o mesmíssimo resultado da regra do polígono fechado. Tem que gerar o mesmo resultado. É apenas uma nova técnica, mas ela tem que gerar o mesmo resultado. Inclusive, rapidamente, vamos resolver de novo essas duas questões, só que usando a regra do paralelogramo, só para você ver que dá a mesma coisa, tá certo? Então, lembrando, você tem o vetor A, você tem o vetor B, o que você quer é A mais B. Então, vamos embora aqui rapidinho fazer A mais B, olha que legal. Então, deixa eu só dar uma engrossadinha aqui no vetor A, vai ficar mais bonitinho. O vetor A está assim, beleza? O vetor A está assim. Então, deixa eu deixar ele aqui embaixo. E o vetor B? Vetor B, não vou perder tempo não, para não ficar enchendo seu saco. Você já entendeu aí a lógica do negócio. O vetor B está assim, beleza? Então agora, só que ao invés de ligar extremidade com origem, o que é que a gente vai fazer? Vamos ligar a origem com origem. Então, olha, lá na origem do vetor A, está aqui o vetor A, né? Deixa eu dar uma ampliadinha para você ver. Eu liguei a origem do vetor B. E aí o que é que a gente faz? A gente liga uma linha pontilhada, olha, saindo da extremidade de B paralela a A, que é como se fosse a projeção de A, beleza? É como se fosse a projeção de A ligada em B. Da mesma forma,
uma linha pontilhada paralela a B, olha, que é como se fosse a projeção de B que sai de A. E agora, pessoal, liga da interseção das origens até a interseção das linhas pontilhadas. E aí está, olha, o vetor resultante, o vetor soma, que olha lá, a resposta é absolutamente igual ao que a gente tinha achado antes. Olha, vê se não foi. Que é um vetor apontando para a direita. Sacou, pessoal? Olha que legal. Já na outra questão, olha, vê por que poderia ter sido legal, como é legal a regra do paralelogramo. Por exemplo, você poderia já, nessa outra questão aqui, olha, de uma maneira bem rápida, inclusive aproveitar o desenho, para não perder tanto tempo. Aqui os vetores já estavam origem com origem. Beleza? Então, olha como é que fica o vetor resultante. O vetor resultante, ele tem que ser um vetor, que sai da interseção das origens até a interseção das linhas pontilhadas, não é assim? Então, beleza, né? Resolvido o nosso problema. Olha lá que legal. Por isso que a flecha sai para frente. Ó. Beleza, pessoal? Então, olha, pessoal, eu espero que você tenha entendido tudo aí nessa videoaula. Como eu disse, começamos aí esse novo projeto de, durante a gravação, falar tanto da parte conceitual quanto também resolver exercícios. Esse vídeo, eu, na verdade, até pretendia falar de soma e subtração, mas ficou legal falar só da soma. Os próximos vídeos a gente sempre vai tentar fazer nesse modelo, tá bom? Beijo muito forte no cérebro de vocês, muito obrigado por tudo e até a próxima.